Quero saudá-los nessa manhã com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quero, como pastor, agradecer a Glória, a FM, pastor Cláudio, pela nossa CBN, por nos proporcionar esse momento tão abençoador, aprazível, porque não dizer renovador também. É verdade, quando nós nos reunimos aqui, e podemos desfrutar desse momento, ouvindo essas palavras que ouvimos, e podemos ponderar um pouco mais sobre a nossa vida ministerial, sobre aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Cada dia que passo e com o passar dos anos, eu vou entendendo que a vivência ministerial, a vida ministerial, fazer a vontade de Deus, servir a Deus da forma como Deus espera, não é de forma alguma um fardo, mas é extremamente desafiador. O Spurgeon dizia que quem conseguisse ser um bom pastor, ele conseguiria ser um bom qualquer coisa, porque não existe atividade tão desafiadora quanto o ministério pastoral. Alguém que consiga viver de modo agradável a Deus, conduzindo a família com sabedoria, conduzindo o rebanho de Deus formado por pessoas e cabeças tão diferentes, e consegue fazer isso com graça e com sabedoria, certamente ele conseguiria fazer qualquer outra coisa. Um bom pastor, sem sombra de dúvida, ele seria um bom político, um bom governante, porque governa a casa de Deus, governa bem a sua própria casa e governa a casa de Deus. Ele seria um bom governante, seria com certeza também um bom gestor, porque sabe conciliar conflitos como ninguém. Pastor é pacificador. Então, nada é tão desafiador quanto o ministério pastoral, nada é tão abençoador. Do Spurgeon também as palavras que diz que se você conseguir fazer qualquer outra coisa e se realizar em qualquer outra atividade, não entra no ministério pastoral. Só fica e deve ficar no ministério pastoral quem se realiza e encontra uma plenitude de alma tão grande que não encontraria em qualquer outro lugar e nem em qualquer outra atividade. E quando a irmã estava falando aqui sobre os desafios, realmente são grandes desafios em relação à nossa família. É lamentável, eu não vim aqui para puxar a orelha de ninguém. Estão me ouvindo bem? Pessoal aí do fundão? Muitas vezes eu pensei comigo mesmo que seria muito lamentável eu pastorear os filhos dos outros e não pastorear os meus filhos. Não querendo com isso dizer também que eu haveria de lhes dar uma atenção especial e exagerada em relação aos outros, que também considero como filhos, mas é muito contraditório. Seria muito contraditório eu receber os abraços das crianças da igreja e os meus filhos não pudessem me abraçar. Seria também muito contraditório eu receber o carinho dos irmãos, especialmente das crianças, que eu prezo muito, e não pudesse ter esse carinho e esse abraço dos meus próprios filhos. E tem muita coisa que a gente não se apercebe nessa vida ministerial, principalmente em relação aos nossos filhos. Eu acho que eu estava vivendo uma das minhas piores crises ministeriais, porque estava começando o ministério pastoral, e é extremamente desafiador, os irmãos sabem disso. Eu já recebi muitos desafios na vida e Deus me deu graça de desempenhar bem os desafios que recebi. E quando entrei para o ministério pastoral, eu achei que seria a mesma, como diz o jovem, a mesma pegada, né? E passou muito pouco tempo para eu perceber que a coisa, o buraco era mais fundo e o desafio era muito maior do que eu pudesse imaginar.
que o meu preparo intelectual, o meu esforço, a forja da vida, não seria suficiente para lidar com aquilo que tinha uma dimensão espiritual muito maior do que eu podia imaginar. E estou ali dirigindo o carro, pensando nessas coisas, angustiado, oprimido. Quando eu vejo uma mãozinha gordinha, né, de 5 anos, batendo no meu ombro e me perguntando: pai, ser pastor é difícil? Eu falei: gente, só pode ser o Espírito Santo. Se não for, não tem explicação nenhuma. Como é que esse menino vai me fazer uma pergunta dessa na nossa idade, né? Aí vem o político, né? Se eu falar que é difícil, eu inibo qualquer possibilidade de Deus chamar para o ministério. Se eu falar que é fácil, tranquilo, eu vou estar mentindo. Né? O que eu vou falar, senhor? Eu falei: filho, Deus dá muita graça. Ele falou: não, pai, não é isso que eu quero dizer. Foi: filho, é difícil. É difícil e a gente consegue é somente pela graça de Deus. É só pela graça de Deus. Né? Aprendi ainda, graças a Deus, num momento muito oportuno da minha vida, ouvindo colegas, ouvindo um pastor mais experientes, que se os nossos filhos viessem a saber que eles são filhos de pastores, que não deveria ser por nosso intermédio. Meu filho, não faça isso, é filho de pastor. O que os irmãos da igreja vão pensar do filho do pastor? Então eu aprendi que se meus filhos algum dia soubessem que eram filhos de pastores, isso não seria por meu intermédio. O que eles saberiam por meu intermédio é que eles eram meus filhos e muito amados, independentemente daquilo que eu viesse a fazer. E graças a Deus, nunca precisei lhes dizer que eram filhos de pastores. Nunca precisei me preocupar com essa reputação, ou de ter essa preocupação exacerbada, porque para mim eles são os meus filhos. Independentemente do que eu viesse a fazer ou deixar de fazer, eu os amaria e procuraria cuidar deles como presente e herança de Deus, que são da mesma forma. E fiquei muito tocado ouvindo um dia o pastor Elias Dantas, grandão, quase 2 metros, bonachão. Ele disse que estava também num momento muito difícil da vida ministerial dele e convidou o pastor Antônio Elias, muito celebrado na igreja presbiteriana do Brasil, para fazer uma série de conferências na igreja. E o pastor Antônio Elias, já de idade, sabe, foi e fez aquela série de conferências, convivendo ali com o pastor na hora de ir embora. Pastor Antônio Elias, obrigado por senhor ter vindo aqui, o seu tempo, a sua vida, a sua pessoa, nos abençoou, nos abrilhantou. Mas eu queria dizer algumas coisas para você. Pois não, pastor. A primeira delas é que a igreja que Deus te deu para pastorear é a melhor igreja do mundo, porque foi essa que Deus te deu. A mulher que você tem é a melhor mulher do mundo, porque foi essa que Deus te deu. Os seus filhos são os melhores do mundo, porque são esses que Deus te deu. Um dia eu falei na igreja isso, falei: olha, seu marido é o melhor do mundo, porque foi esse que Deus te deu. A irmã me esperou lá na porta da igreja. Pastor, o senhor tem certeza? Eu fui firme. Tem sim, irmã. E quarta-feira eu encontrei com ela. Como é que está seu marido? Pastor, está lá. Estava bem, ela estava bem mais feliz com ele, né? Então, são essas coisas que Deus faz na nossa vida. É preciso ter graça de Deus e entendimento para vivenciar e para entender que o ministério pastoral é um desafio maravilhoso e extraordinário. Poucas coisas, eu não vou dizer todas porque seria ignorância minha, não conheço todas as coisas,
Mas eu acho que poucas coisas podem nos dar tanta alegria e nos fazer tão abençoados quanto o ministério pastoral. Né? Quanta vivência pastoral. Né? Aquele abraço das crianças que a gente recebe, aquela irmã de 80 anos de idade, bem mais velha que você, que um dia te procura e diz: pastor, eu gostaria de conversar com você. Você tem idade para ser meu filho, mas eu queria abrir meu coração para conversar com você. E aquilo enche a gente de temor e de gratidão a Deus, né? De poder dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui e sei que só posso estar aqui pela força do Senhor e pela graça do Senhor. Né? Então, parabéns aos meus colegas. Falo muito pouco, mas sou muito grato a Deus pela vida dos pastores da nossa ordem. Sou muito grato a Deus de fazer parte da ordem, de saber que aqui não existem posições cativas, que aqui não existe domínio humano, mas que existe aqui um respeito muito grande entre os mais velhos, mais jovens, e o respeito que se tem aqui não é pelo tamanho da igreja que alguém pastoreia, mas o respeito que se tem aqui é pela graça de Deus que é presente na vida. E, como eu estava dizendo, irmão, é verdade, perde muito quem não participa. É na comunhão dos santos que nós ouvimos Deus falar conosco. A presença de Deus na terra acontece na vida da igreja, na vida do seu povo. Então, quando nós estamos juntos, Deus com certeza fala o nosso coração. Eu estou muito feliz de participar dessa celebração, pela celebração, pela homenagem, mas também pela convivência, mais uma vez, com os pastores, irmãos, amigos, companheiros de ministério que tanto amo e que tanto prezo. Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã, rapidamente, pastor José, me permita, por causa do nosso tempo, aqui, 2 Samuel, capítulo 24. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Bersebe, do extremo sul ao extremo norte, de norte a sul, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, foram a Jazé. Daqui foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram Adã e Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, onde saíram para o Neguebe de Judá a Bersebe. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que
que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu tenho lido durante esses dias, nos meus devocionais, essas narrativas de 1º e de 2º Samuel. E tenho aprendido aqui uma coisa que não é nova, mas que vale a pena a gente estar sempre aprendendo, a importância que Deus dá ao coração, a importância que Deus dá aos sentimentos que brotam do nosso coração. Quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um rei, meus irmãos conhecem muito bem a história. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, e Jessé fez sair os seus filhos, o primeiro deles foi Eliabe. E quando o Samuel, o profeta, bate os olhos naquele moço, ele diz: eis que está diante de mim o ungido do Senhor, porque ele era alto, de porte, bonito de semblante, e Deus rapidamente lhe diz: não te enganes, porque eu, o Senhor, não olho como o homem olha. O homem atenta para a aparência, para o visível, mas eu vejo e avalio por aquilo que ninguém vê. Eu avalio pelo coração. Então, o coração, as motivações do coração, elas são muito importantes diante de Deus. Davi sentiu bater-lhe o que? O coração. Foi uma percepção íntima, no mais profundo do seu ser, que ele percebeu que ele havia cometido um pecado contra Deus. E ele diz assim: muito pequei. Foi um pecado muito grande. Aí eu fico observando aqui que, do aspecto formal, ele não comete nenhum pecado. Não existe nenhum lugar na lei de Deus onde diga-se que não se deva fazer recenseamento. Se nós lermos o livro de Números é um livro de recenseamento. Da perspectiva do fariseu, Davi não cometeu pecado nenhum, porque o fariseu ele é legalista, ele atenta propriamente para aquilo que se vê. Não existe aqui uma regra, não existe aqui uma norma que diga-se de passagem a priori que se não podia fazer esse recenseamento. Mas esse é exatamente o ponto que eu quero tratar conosco nessa manhã. Para Deus, as motivações são importantes. Nós somos precipitados em avaliar as motivações, mas quem realmente conhece as motivações do coração é só o Senhor. E essas motivações do coração, elas são muito importantes, mas muito importantes mesmo para Deus. Se não há uma norma, uma regra, uma formalidade que proíba de se fazer o recenseamento, por que foi que Deus se aborreceu, se ofendeu e se sentiu ofendido e indignado com Davi? A não ser pela questão dos sentimentos e das motivações que percorreram o seu coração para que tomasse essa decisão. Eu leio essas narrativas e me apercebo que Joabe é um homem extremamente corajoso, é um homem extremamente ousado, é um homem talhado para a dureza e para a guerra, e um homem onde encontramos pouca sabedoria, mas dá um conselho sábio para o rei. E se atemoriza diante de Deus por aquilo que o rei está intentando fazer. Mas o coração de Davi havia chegado num estágio, que eu não sei se pelas conquistas, eu não sei se pelos sucessos,
pelo alcance de realizações que nem o conselho do Joabe, nem dos chefes do exército conseguiram dissuadi-lo da loucura que havia tomado conta do seu coração. Então, eu repito, essas motivações do coração, elas são importantes. Porque Deus nos olha, nos avalia, nos pesa pelo coração. É por isso que eu acredito que Spurgeon também, como já citei aqui algumas vezes, citado pelo Piper num dos seus escritos, vai dizer que a ferramenta de trabalho do pastor é o coração. A ferramenta de trabalho do pastor não é a espada. A ferramenta de trabalho do pastor não é o formão, não é o martelo, não é a enxada, não é a caneta propriamente dita, mas a ferramenta de trabalho do pastor é o seu coração. O seu intelecto, obviamente, que é importante para Deus. A nossa inteligência, as nossas habilidades são importantes, Deus quer contar com elas. Mas, irmãos, intelecto, inteligência, habilidades, destituídos de alma e de coração, é uma miséria, é uma desgraça. Só cria pessoas arrogantes e ensoberbecidas. Eu fiquei pensando por que Deus se ofendeu se não existe um aspecto formal, legal, que proíba de fazer recenseamento, a não ser a motivação do coração e o fato de que, de alguns homens, Deus não admite determinadas coisas. O que eu quero dizer com isso? De alguns homens, Deus não admite determinadas coisas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu deveria perguntar para vocês, né? Vocês deveriam me perguntar. Mas o que vocês acham dessa expressão quando eu digo não existe um aspecto formal, não existe uma legalidade, não existe uma norma, não existe uma regra? Por que dá essa confusão toda? Por que de alguns homens Deus não admite determinadas coisas? O que é isso? Pode falar, pode citar. Ao que parece, aquele que é muito piedade, muito é cobrado. E ao que parece, Davi teve alguns insights aí onde ele não poderia ter pisado nesse terreno. Porque senão Deus cobraria algo que ele não poderia dar uma resposta satisfatória. Se Deus cobrou uma resposta satisfatória, ao que tudo indica, Davi havia recebido uma intuição, sei lá, alguma orientação sobrenatural de que aquilo não era do agrado de Senhor. À medida que nós vamos caminhando com Deus, e é o ponto que o pastor Antônio aborda, e eu penso também, nós vamos saindo dos aspectos formais e vamos entrando de fato, de verdade, num relacionamento. Num relacionamento de alguém que fala e ouve de Deus com muita clareza à medida que esse relacionamento é estreitado. Então, esse relacionamento, ele perpassa o aspecto formal. Ele perpassa e ultrapassa o aspecto da formalidade para entrar mesmo no aspecto da subjetividade do coração, da relação com Deus, da vivência com Deus. E pela vivência que Davi tinha com Deus, pelo relacionamento que ele tinha com o Senhor, pelas coisas que Deus já lhe havia falado, pelas coisas que ele já sabia de Deus, pela intimidade que ele tinha com Deus, Deus podia admitir isso até de outras pessoas, mas de Davi, Deus não admitiu. Às vezes eu leio aquela passagem de
que Moisés bate na rocha e Deus fala, acabou Moisés, você não entra mais na terra prometida. Eu falo, Deus, mas o Senhor foi extremamente rigoroso com Moisés. Mas de alguns homens Deus não admite determinadas coisas, e não é pelo aspecto legal, não é pelo aspecto formal. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Pelos aspectos do coração. Pastor, mas isso é muito subjetivo, mas é mesmo. Estamos falando de coração, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de vivência com Deus. Então, à medida que Deus se dá a conhecer, nessa aproximação que nós temos com Deus, aí, nessa relação, coração, ouvir a Deus, obedecer a Deus, como dizia o irmão da nossa igreja, o irmão Euclides, muita gente não entendia, mas chegava perto da gente e falava assim, está tudo bem, irmão Euclides. E a sintonia com o Senhor está na sintonia fina. Ele é daquele tempo da televisão que você tinha, trocava os canais e depois tinha a sintonia, ali que você tinha que achar na sintonia fina para pegar o sinal assim, mas direitinho, sem dúvida. Agora foi viajei no tempo, não é muita gente aqui. Mas para os mais novos, nas televisões antigas, pegava 2 canais só, você torcia a orelha ali dela. Depois que pegava a imagem, ficava tudo assim nebuloso, você não enxergava direito. Aí você tinha que ir lá na sintonia fina e ficar torcendo, até a distorção da imagem acabar. Isso é relação com Deus. Tem pessoas que andam com Deus na sintonia fina. A voz de Deus, a presença de Deus, a orientação de Deus é muito clara. E assim era Davi. E por isso que Davi diz, por isso que o texto diz assim, olha, sentiu Davi bater-lhe o coração. É óbvio, né? É uma figura, né? Mas Davi não sente bater no intelecto. Davi não sente no bolso. Davi não sente numa enfermidade. Mas ele sente no mais profundo do seu ser, do seu coração. Meu pai, que burrada. Enfiei o pé na jaca. Fiz besteira. Porque o coração, os sentimentos do coração, as motivações do nosso coração, até elas são pesadas diante de Deus, para nos tornar aprovados ou reprováveis diante de Deus. A ferramenta de trabalho, nossa ferramenta de trabalho é o nosso coração. Quem não guarda o coração, quem não cuida do coração, quem não limpa as cinzas do coração numa relação íntima e pessoal com Deus, vai entender poucas coisas de Deus e vai estar constantemente também desagradando ao Senhor. Pecados do coração são essas motivações. Procedi muito loucamente. O fato é que, não havendo aspecto formal, nem por isso nós estamos sempre bonitos na fé. Nessa relação com Deus, tem aspectos do coração, e é por onde Deus nos olha, e é por onde Deus nos avalia, e principalmente se eu penso que o meu instrumental de trabalho é exatamente o meu coração. E ao longo desses anos de ministério, como estávamos dizendo no início, se eu for pontuar aqui as minhas grandes lutas, a maioria delas foram com o meu coração. Pessoas que me ofenderam, outras que me humilharam,
outras que me elogiaram, outras que não me deram a honra que deveriam me dar, eu sabia que tinha que receber, e elas sabiam que tinham que me dar e não me deram, e eu tive que guardar no meu coração. As críticas que a gente recebe, né? E você precisa guardar no coração. E se tem um lugar onde Satanás vai bater na gente, é exatamente naquilo que a gente tem que ter de melhor, que é a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso coração. Então, muitas vezes, como pastores, nós cuidamos muito do nosso intelecto, mas cuidamos pouco do nosso coração. Se eu fosse desenhar uma caricatura de muitos pastores, eu desenharia alguns pastores com a cabeça desse tamanho, coração desse tamanhozinho. Tem um intelecto brilhante, muitas informações, mas não tem alma. É uma rocha. Se eu fosse desenhar outro numa caricatura, teria a cabeça pequena, porque não cuida do intelecto, não lê, não estuda, não tem informações, e teria pernas enormes, né? Trabalha muito, anda muito, caminha muito, visita muito, tem barriga grande, bebe muito café, mas a cabeça é pequena e o coração é pequeno. Então, nessa relação com Deus, entendendo que a minha ferramenta de trabalho é o meu coração, dizem que o lenhador sabe o valor que tem um machado afiado. O soldado sabe o valor que tem a sua espada bem afiada, porque no momento da luta, da peleja, é aquela espada que vai salvar. Um machado bem afiado é sinal de produtividade, resultado com um esforço menor. E a nossa ferramenta de trabalho é o nosso coração. Devemos nos prender aos aspectos legais, formais, normativos da Escritura, mas em se tratando de Novo Testamento, nesse tempo do Espírito Santo, nós não podemos esquecer de jeito nenhum do nosso coração. Não podemos de jeito nenhum esquecer do nosso coração, e a gente passa o tempo no seminário, na vida ministerial, e ninguém para dizer para a gente: ó, seu coração está podre. Nesses poucos anos de ministério, se adoeceu o seu coração. Preguei um dia aqui nesse acampamento mesmo, uma das nossas convenções, quando Deus chama Moisés, ele está borrando de medo. Deus manda ele meter a mão no peito, ele mete a mão no peito e tira, a mão sai leprosa. Moisés, seu coração é leproso. Seu coração tem que ser purificado, mete a mão aí de novo. Ele meteu, tirou, está limpinho como a carne de uma criança, mas é o coração. E a gente aprende isso muito cedo, se não cuidarmos do nosso coração. Nós vamos proceder loucamente e vamos nos tornar desagradáveis a Deus. E a vivência ministerial, ela, é que eu estou dizendo, ela trabalha muito para poder conspurcar o nosso coração, para poder sujar o nosso coração, para poder desviar o nosso coração. Seja no sucesso, como foi o caso de Davi, seja nas desventuras. Na verdade, eu não sei qual das duas coisas seriam piores. Se a desventura ou se o sucesso. Não é? Mas ambas podem atrapalhar o nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar? Nós vamos orar nessa perspectiva, estamos lembrando aqui do Dia dos Pastores, né, nesse momento. Aqui estão os pastores, as suas esposas, filhos, né? Eu queria que a gente pudesse olhar para o nosso coração nessa manhã, pedir a Deus, ao Espírito Santo, e lembrar assim: Deus, como é que está essa ferramenta de trabalho? Às vezes você está preocupado de encher a sua estante lá com os seus livros, deve preocupar mesmo.
Às vezes você está preocupado em construir um templo novo, e deve preocupar mesmo. Às vezes está preocupado com quantas pessoas você não batizou, com quantas batizou, e está se esquecendo do seu coração, e Deus está olhando que a sua ferramenta de trabalho está enferrujada, o altar de Deus está cheio de cinza, o fogo de Deus já não arde mais no coração. A minha primeira prova para sujar o meu coração na vida ministerial foi quando eu fui para o seminário. No dia que eu saí da igreja, os irmãos me abraçaram, choraram, me beijaram, mandaram coisas que eu precisava, não precisava. Na primeira semana eu dava conta de ler as cartas que chegavam. No final do mês, eu já li umas 2 vezes no correio para ver se achava um ou outro. 2 meses depois, não chegava mais nenhuma carta. Ninguém sabia se eu estava bem ou mal. E aquilo foi para sujar o meu coração e me desanimar com o ministério. E por aí vai. É uma coisa simples que eu quero compartilhar com vocês. E quando a gente olha para os homens, como Davi olhou, e naquilo que nós podemos esperar dos homens, nós vamos sujar o nosso coração. Quando eu olhava para as cartas que chegavam, para a quantidade de cartas, enquanto eu olho para os afados, não olho para Deus, eu vou sujar meu coração. Davi olhou para a quantidade, para o exército que ele podia ter, podia contar, esqueceu do coração com Deus, da relação com Deus. A única forma de manter o nosso coração puro, limpo, saudável, agradável a Deus, é olhando para Deus. Amém. Amém. Samuel olhou para a aparência, para a formosura do moço e tomou um puxão de orelha. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Vamos olhar para o nosso coração nessa manhã? Vamos olhar para o nosso coração e vamos pedir para Deus, Deus, cuida do meu coração. Às vezes tem gente aqui que o coração precisa ser curado. Está magoado, está machucado. Está como o coração de Moisés. Por que o coração de Moisés estava leproso? Ele tentou libertar o povo e o povo foi traído com ele. Ele enxergou o plano de Deus para o povo, tentou alertá-los e eles traíram ele e eram entregados para o faraó. O coração deles ficou doente. Eu não vou libertar esse povo mais não. Vai lá, Moisés. Eu não quero saber desse povo não. O trato com o povo, o trato com o povo, com as pessoas, pode deixar o nosso coração leproso. Mas nessa manhã Deus quer limpar o nosso coração. Deus quer pegar essa ferramenta e fazer dela uma ferramenta bem limpinha. Pastor Edilson, vamos cantar um canto aqui enquanto a gente ora. Vamos cantar lá no coração, igual aquilo. Começa a orar nessa manhã. Um momento aqui na presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Glória a Deus, Deus limpa meu coração. Se é que perdoar, perdoa. Se é que pedir perdão, peça perdão. Mas vamos limpar o nosso coração nessa manhã da glória de Deus. Começa a orar. Não vou perder o foco, não. Vamos orar, buscar Deus, sua presença.
amar.